Graça e paz, eu sou o pastor Igor Marçal, você está no Café com Palavra e nós vamos falar aqui, estamos falando sobre entendimento da profecia, sacerdócio e governo da nossa dispensação. Nesse vídeo nós vamos falar sobre sacerdócio, então fica com a gente, acompanha aí, que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, em nome de Jesus. Olá, vamos lá pessoal, vamos então continuar aqui o nosso bate-papo aqui, estou com o pastor Zait, com o pastor Arnaldi e conversando sobre esse assunto, né? Discernimento profético, sacerdócio e governo. E agora vamos falar sobre sacerdócio. E vamos começar com o texto aí, pastor Zait, lê para nós aí 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 5, depois os versos 9 e 10. Vamos entender um pouquinho aí essa questão do sacerdócio. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha lá, nós começamos falando que o discernimento profético é a base para que nós possamos, enfim, entender o que Deus está comunicando conosco na nossa dispensação. Vimos ali alguns aspectos de problemas que podem ser gerados quando eu não discerno isso. Agora, quando a gente fala do sacerdócio, nós estamos falando da resposta que nós vamos dar a esse discernimento. Então, o meu primeiro passo é discernir. O que Deus está falando com essa geração, com essa dispensação? Qual é a comunicação que Ele tem para nós? O que a Bíblia lá, desde Gênesis, Apocalipse, está falando para a nossa dispensação, para nós aqui? Já vimos o que isso é no vídeo anterior. Agora, como a nossa resposta deve ser? Esse é o sacerdócio aprovado que nós temos que buscar. Então, começando aí, pastor Arnaldi, vamos falar um pouco o entendimento, destrinchando esse texto. A primeira referência que ele faz aqui é que o primeiro papel, né, do sacerdote é oferecer sacrifícios espirituais, né, agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. O que seriam esses sacrifícios espirituais agradáveis? Por que a gente pode falar sobre isso daí? Voltando até um pouquinho, né, do que a gente do tópico passado da profecia, desse testemunhar Jesus, a gente testemunha de algo que nós vivemos, presenciamos, experimentamos. Quando nós não experimentamos, por isso que quando Jesus disse para os seus discípulos voltarem, o que haveria-se algo de ser experimentado, algo que deveria ser vivido de uma forma diferente. Foi quando o Espírito Santo veio. E isso deu a eles essa autoridade, autonomia para que eles testemunhassem Jesus, né? Por quê? Porque o Espírito Santo não trouxe ao coração deles não só aquela vivência, mas experiências espirituais, que era uma das maiores dificuldades dos discípulos de compreensão. Quando Jesus falava sobre fé, Jesus ali aplicava e depois partia para a teoria. E na maioria das vezes os discípulos sempre, né, davam uma pisada fora. Vocês não têm fé? Homens de pequena fé. Por quê? Porque Jesus, ele queria que os discípulos não só ouvissem, mas vivenciassem, experimentassem.
Então, quando eles experimentaram e tiveram essa experiência com o Espírito Santo, eles foram ali revestidos para exercer um sacerdócio para essa dispensação que traria sobre ela algo revolucionário, transformador. Era por isso que eles não conseguiam compreender. Por quê? Porque Jesus estava trazendo sobre eles algo totalmente espiritual. Não se tratava de algo terreno, mas quando nós vivemos dentro desse ambiente mundo, pastor, e não temos essa experiência, tudo que nós vamos refletir no nosso sacerdócio, ele sempre vai tratar do material. O trabalho, o ofício, aquilo que nós estamos realizando, sempre vai focar o meu benefício, os benefícios daquilo que estão ao meu redor, como posso melhorar, né, dentro de um ambiente sacerdotal, aquilo que eu estou hoje realizando, ainda que seja dentro da igreja, mas visando o quê? Visando tudo aquilo que é palpável. E quando aqui o Pedro ele traz essa alusão que somos casas espirituais, um sacerdócio real, ele diz que nós estamos aqui para realizar um ofício, né, daquele que nos enviou, né, daquele que nos comissionou a isso. Então não se trata de mim, não se trata de nós, se trata dele, em vivermos algo santo, separado e agradável, algo que é bom, algo que traga referência àquilo que é bom, é agradável, né? É por isso que a gente tiver essa dificuldade de quando nós falamos a respeito do caminho da cruz, porque isso não se trata de um ambiente material, isso trata de um ambiente espiritual, é onde eu estou disposto a perder aqui para ganhar lá. E esse entendimento ele fica perdido quando nós estamos militando em forma de um sacerdócio humano, né? Nós sacrificamos os céus em prol de nós, né? Às vezes até usamos de benefício dos céus para adquirirmos para nós. E nós precisamos entender que nós temos que diminuir, como o João disse, para que ele cresça. Então não é por mim, não é por nós, é por ele. Muito bom. Eu acho interessante aqui a expressão, né? Sacrifícios espirituais e agradáveis, né? Então, olha que interessante. Primeira coisa é que nós, o sacerdote, né, o que quer ser aprovado, ele precisa oferecer os sacrifícios que Deus aceite. Não é o que eu quero dar. Olha que diferença que isso tem, não é? Então não é o que eu quero dar, mas é o que ele vai aceitar. Então aqui há uma diferença de um abismo, é gigante a diferença, não é? Porque às vezes a gente está tão ali focado, né? O pastor Arnaldo estava falando ali, fazendo e fazendo e fazendo coisas e focando em coisas das quais a gente acha, não, Deus vai gostar disso. Não. Isso não pode ser um chute. Eu acho que ele vai gostar. Não. Eu tenho que descobrir o que ele quer, o que ele quer aceitar, o que ele vai aceitar. O interessante é que tem um exemplo disso muito interessante, que é o de Caim. Acho que Caim é, para nós, a principal referência do entendimento desse princípio aqui. Porque Caim, ele não foi recusado por ter oferecido um sacrifício ruim no que se tange à qualidade. Aqui é muito importante falar isso. Em nenhum momento o texto de Gênesis vai dizer, vai afirmar, né? Me corrijam que se eu estiver errado, pastores, mas em nenhum momento o texto bíblico vai afirmar que Caim ofereceu coisas ruins, que os frutos estavam estragados, que aquilo que ele colocou no altar era coisa que não tinha uma qualidade boa. Eu já vi muito pregador especulando isso daí. Porque ele ofereceu, né, o rabanete que sobrou, o que ninguém queria mais. Não. Em nenhum momento o texto bíblico fala sobre isso aí. Na verdade, é muito pouco provável que ele tenha feito isso. É muito pouco provável. Então, assim, a probabilidade é que Caim tenha realmente oferecido um sacrifício de boa qualidade. Eram bons frutos que ele ofereceu. Mas qual é o problema, então?
O problema está que ele não levou em consideração o que Deus queria, né? E ele levou o que ele achou que seria bom. Esse aqui é o ponto. Ali no altar, para aquele tipo de oferta, porque existem outras ofertas que a gente vai ver lá com o tempo de Moisés, que são ofertas de cereais. Cereal não é proteína animal, cereal são vegetais. E Deus aceitou. Tá? Então não se trata desse aspecto. O problema é que aquele sacrifício que tinha que ser feito, aquela oferta que tinha que ser feita, não era com vegetais. Ali era um animal, era sangue que tinha que ser derramado no altar. Então, esse é o ponto. Caim não se preocupou em ter o discernimento profético. Então, como sacerdote, ele foi reprovado. Você entendeu? Esse é o ponto. Por ele não ter se preocupado em discernir o seu tempo, o que estava acontecendo, ele ofereceu algo que tinha qualidade humana, mas diante de Deus era inaceitável, não era o que Deus queria. Então não foi um sacrifício agradável, não foi um sacrifício que Deus iria aceitar. Então ele errou como sacerdote por não discernir o tempo profético. E esse é um fator importante para nós, irmãos. Porque muitas das vezes nós estamos oferecendo um monte de coisa para Deus, fazendo um monte de coisa em nome de Deus, mas nada dessas coisas é o que ele pediu e nada dessas coisas é o que ele gostaria de receber, né? E a gente acaba sendo muito ativo e pouco efetivo na perspectiva do céu, né? Então, esse é um ponto importante a falar. Um segundo ponto aqui, que eu quero trazer o pastor Zait aqui para a fala, quiserem também fazer comentários, viu, sobre os pontos e tal, é só fica à vontade aí, pessoal, vamos trazer aí. É sobre a ideia do sacerdócio santo e o sacerdócio real. O que a gente pode falar sobre isso, pastor Zait, que Pedro vai trazer aí, né? Olha, vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real e sacerdócio real e nação santa. Então, como esse sacerdócio santo e como esse sacerdócio real aí? O que a gente pode falar sobre isso? Sacerdócio na qualidade de santo, ele é separado, né? Então, vem toda a questão de nós estarmos totalmente purificados ou não contaminados com as ideias que o mundo tem de governo, tá? Como sacerdote santo, a gente tem que buscar aquilo que está separado por Deus, né, na sua palavra, para que nós possamos executar. A santidade, ela tem a ver com o nosso caráter, né, com mudança no nosso interior, né, a partir da busca em Deus, em oração, confissão de pecados, em arrependimento, em buscar uma nova vida em Deus, onde o Espírito Santo direciona, né, e mudando as condutas onde o nosso caráter é reprovado, né? Então a questão de ser santo tem a ver com essa questão da santidade, né, um processo onde nós nos separamos, nos santificamos, nos separamos da mentalidade humanista e mundana, né? E a questão de ser real está ligado ao reino de Cristo, né? E ao seu plano de governar através da igreja agora e no seu reino milenar e depois do milênio por todos os séculos, né? Então não é só uma perspectiva que muitos têm de que a igreja agora ela é triunfante, né? Ela governa sobre todas as coisas no mundo. Não tem a ver com isso. Cristo, ele é o cabeça da igreja, né? Ele tem poder aqui, governa através da igreja, sim, mas nesse tempo ele está governando, influenciando a gente para testemunhar,
né? Dar testemunho das coisas que vão vir, anunciar que virá um reino milenar, anunciar que ele vem implantar o seu governo aqui na Terra. E muito mais que isso, né? Nós temos que elevar o nosso pensamento, né? E não ficarmos com a mentalidade pensando em governo apenas terreno, que Deus vai modificar as coisas e trazer benefícios para nós aqui na Terra. Mas temos que pensar, como é que eu vou governar com Cristo no reino milenar? Né? Que tarefas eu vou ter, que designações eu vou ter? E depois do reino milenar, eu vou governar com Cristo o universo? Então, isso aí é pensamento, a mente de Cristo. Isso aí são pensamentos mais elevados, que nós não conhecemos e não recebemos, mas estamos recebendo agora em Cristo Jesus. E é nessa perspectiva a questão de sacerdócio real. É governo de Cristo, não só agora, mas no reino milenar e por toda a eternidade. Perfeito, é muito pontual, né, as palavras de Pedro, né? Eu acho que ele trouxe realmente aqui para nós uma palavra de revelação muito poderosa, né? A questão do sacerdócio ser separado, ser consagrado, essa ideia ela está diretamente ligada a esse aspecto que o pastor Zatti citou aqui, nessa questão da separação de qualquer tipo de estrutura humana natural, carnal, né? O próprio Cristo fala para os discípulos dele, os governantes eles reinam e governam sobre os homens, não vai ser assim entre vocês, né? Ou seja, a nossa maneira de atuar, a nossa maneira de fundamentar as coisas, ela não está dessa forma. Então, é totalmente separado das coisas da terra. Contudo, é muito importante frisar, estar separado da terra não quer dizer que nós não vamos influenciá-la. É um aspecto, né, pastor Zait, que a gente precisa ter muito claro no nosso coração. Então, eu não vou me contaminar com o mundo, né, com as coisas deste século, mas é meu papel influenciá-lo, né, ser luz, ser sal, né, enquanto nós estivermos aqui. Então, eu sou consagrado no aspecto de influência externa, mas eu sou completamente imerso no que se tange a questão de levar luz onde as trevas, de levar sal, de levar a palavra, de levar o reino de Deus. O real nos mostra o vínculo, como foi falado. Nós estamos vinculados a um reino. Esse reino não é meu. Esse reino não é do pastor Zait, não é do pastor Arnaldi, não é da denominação A, da denominação B. Esse reino é de Cristo. E esse reino ele tem a sua plataforma de expansão. É isso que muitas vezes eu vejo as pessoas não entender, né? A questão da maneira com que o reino expande. Em primeiro lugar, o reino ele tem que estar em mim. Esse é o primeiro lugar, né? Que o reino precisa estar estabelecido no meu coração. Então eu sou súdito desse reino, eu realmente entendo os fundamentos desse reino, em primeiro lugar. Segundo lugar, eu preciso manifestar esse reino, porque fomos chamados de embaixadores. O que o embaixador faz? Ele representa o seu país em outro país. Então a minha segunda tarefa no projeto de Cristo, de expansão do reino dele, é ser o embaixador. Nós estamos representando o reino dos céus aqui na terra. E nós vamos fazer isso até quando? Até que Cristo venha e estabeleça o reino dele. Quando Cristo vier e trazer o reino, a minha função no reino vai mudar pela terceira vez. Agora a minha função no reino vai ser efetiva, igual o pastor Zait falou. Vai ser uma função tarefa. Jesus vai me dar uma tarefa no reino. Você vai cuidar dessa área aqui, né? Você outro vai cuidar daquela outra lá. Nós vamos realmente começar a exercer funções administrativas, até governamentais, dentro do processo. Então, a expansão do reino ela é nessas três fases. Primeiro em mim, depois sendo embaixador aqui onde nós estamos, e lá quando Jesus vier implantar o reino, lá no milênio, aí nós vamos exercer funções práticas, né, governamentais, administrativas e etc. É muito importante entender isso aqui. E um último ponto para a gente trazer aqui, que esse aqui a gente não pode sair dele,
nós vamos aqui nós três comentar sobre ele, quais são as características do sacerdócio aprovado. Bom, entendendo que, é o ponto 4 aí, entendendo que o objetivo do sacerdote é apresentar, né, oferecer, melhor dizendo, sacrifícios espirituais, né, é apresentar-se diante de Deus. Então, existe aí características. E aí a gente vê o Salmo 24, um salmo que a gente gosta muito aqui, né? A gente fala muito sobre ele, que no meu entender, ele mostra, né, Davi como um sacerdote e rei. Olha que interessante, né? Davi, ele quando trouxe a arca para Jerusalém, ele tirou as vestes de rei e colocou as vestes sacerdotal, que ali ele estava como sacerdote adorando, né? Então Davi entendeu esse sacerdócio, que era tanto santo quanto real. Quando ele precisava ser o adorador consagrado, dedicado, ele foi. Quando ele tinha que ser rei, que era a função que ele tinha que exercer, ele foi. Então Davi, ele diz, né? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem permanecerá de pé no seu santo lugar? E ele estabelece aí 4 características. E aí, rapidamente, vamos falar um pouquinho sobre elas aqui. Pastor Arnaldi, mãos limpas, o que seria alguém, um sacerdote, que tem as suas mãos limpas? Aqui essa questão ela fala de uma conduta, né? De um caráter, como o pastor Zait aqui já bem citou, né? As minhas ações, como eu estou fazendo, o porquê que eu estou fazendo. Será que eu estou agindo e como está sendo a minha ação, está sendo avaliada? Será que eu estou com o meu coração limpo, né, diante disso? O meu caráter, ele está sendo um caráter aprovado, né? Eu não tenho de que agora me envergonhar, né, como a própria palavra nos diz. As minhas ações, elas falam muito sobre isso, pastor, uma questão de caráter, é aquilo que eu demonstro, é aquilo que eu faço, né? São as minhas ações aqui, né? Então é uma coisa que muita gente está preocupada, não, mas as nossas ações, elas falam demais, né? Falam muito, né? O nosso caráter, como nós agimos, né? Então mãos limpas fala sobre isso, conduta e caráter. Tô devendo, né? Será que eu tô devendo? Tô devendo o açougue? Minha conta da farmácia tá em dia? Como é que tá, né? Será que eu tô, né, preso a alguém no que se tange a questão de perdão? Porque às vezes as pessoas pensam dessa questão de mãos limpas e ouvindo às vezes alguns comentários e as pessoas têm dificuldade de analisar que essas coisas pequenas, elas são extremamente importantes. Às vezes você deu sua palavra e não cumpriu e você não foi lá pedir perdão, né? Você se comprometeu né? Vamos trabalhar a questão missionária. A gente teve o culto domingo, agora foi de missões. Você se comprometeu com um missionário de ajudar, de ofertar, de orar, e você não está fazendo isso. Sua mão não está limpa, você está devendo, não é? Há uma coisa que você se comprometeu em fazer e não fez. Então é muito importante que suas mãos estejam limpas, se você desejar estar na presença do rei. Pastor Zait, coração puro. Como que é essa história do coração puro aí? A Bíblia até diz, Jesus, né? Lembrei aqui do Mateus 5, né? Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Quais as características, então, desse aí, pastor, que tem um coração puro? O coração puro fala de... a pureza, ela se contrapõe à questão da impureza ou da contaminação, né? Então, o coração puro é não deixar nenhuma impureza, nenhuma coisa sujar aquilo que Deus está colocando em nós, né? Não está de nenhuma forma entrando nenhuma coisa que vai contaminar e sujar, né? Então, às vezes a gente começa a dividir os nossos pensamentos, né, entre nós e Deus, né? O próprio Jesus falou, você não pode servir a 2 senhores, né? A Deus e a Mamon, né? Ou ao dinheiro, né? Então, a gente tem que focar
o que a gente deseja, né? Como cristão, como servo de Deus, a gente tem que servir a Deus, né? E não querer tornar-se Senhor em muitas ações, em muitas atitudes, né? Dizer que Deus é Senhor, mas a gente tenta governar em muitas áreas, em muitas situações. Isso é mente dividida. E o pensamento humanista está ganhando muita força hoje em dia e deixando as pessoas com essa mente muito dividida, o coração impuro, contaminado, né? É assustador o quanto, né? É aquilo, Jesus ele se torna o meio, não mais o fim, né? Eu estou repetindo isso muitas vezes, né? Então, Jesus é o fim da sua busca? Não, ele é apenas o meio. Quando a minha mente está dividida, ou seja, eu tenho algo a mais, eu quero buscar algo, eu quero algo que ele pode fornecer. Então, é tão sutil isso, porque às vezes as pessoas confundem, né? Elas estão ali buscando ao Senhor por alguma coisa e não conseguem enxergar exatamente isso. Espera aí, eu só busco a Jesus quando eu tenho uma situação para resolver. Todas as vezes que eu vou até o meu culto, que eu vou praticar o meu culto, seja em casa, seja na igreja, eu só vou em busca de alguma coisa que ele pode dar. Eu não vou em busca dele, por ele. Eu vou em busca dele por algo. E isso é muito sutil, porque hoje o engano que o pastor Zait bem pontuou aqui do humanismo prega que essa é a religião verdadeira. Não, Jesus está aqui é para te servir mesmo. É para dar o que você quer. É para você poder realizar todos os desejos do teu coração. E isso é espiritualidade, isso é fé cristã, isso é evangelho. Você vê, né? Conseguiu manipular totalmente a ideia do que é o verdadeiro culto. Pode ter boas intenções por trás. Sim. Mas não significa que aquilo tenha um significado espiritual desejado por Deus, né? Então as boas intenções, elas não revelam que aquilo é algo de Deus, né? Tem muitos projetos bons, planos bons, mas que Deus vai dizer simplesmente, corta, tira fora. É a oferta agradável, né? Não, essa eu não aceito. Pode até parecer bom, mas, né? Ó, Caim, os frutos estão até maduros, tá até bem plantado, mas não é o que eu quero, né? Não foi o que eu quis. E assim, só para exemplificar mais ainda, é interessante que lá em Gênesis Deus diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Por quê? Caim primeiro? Porque o coração de Caim já não estava puro. A mente já estava dividida. Ele já estava lá projetando o ciúme no coração dele. Então, quando o coração não está puro, a oferta nunca vai estar alinhada, nunca vai ser aquela que Deus quer, né? Isso é perigoso, né? A gente tem que ficar atento com isso. Pastor Arnaldi, não entregue a mentira. Quem é como que é esse comportamento ou esse perfil de alguém que não é entregue à mentira? Como a própria palavra já diz, aquele que não anda em verdade, né? Aquele que utiliza da mentira, faz dela a sua prática diária, né? Aquele que tem ela como um comportamento, né, diário. Hoje a gente olha e percebe o quanto as pessoas, lendo o livro Ação da Cruz, eu vejo muito a questão do pastor... Só um apontamento, Ação da Cruz 1, né? 1. Do pastor José Rodrigues, da MCM, tá? Inclusive a gente tem na livraria aqui, a nossa da igreja. Excelente livro para você ler. Fala muito a respeito disso, né? Dessa ação de caráter, né? De não andar dentro desse ambiente de mentira. Por quê? Porque dentro desse ambiente de mentira, pastor, a gente utiliza de diversas coisas, né? Sempre visando o benefício e nunca caminhando dentro de uma clareza. São os caminhos das máscaras, né? Que nós utilizamos elas de uma forma frequente. Para quê? Para inibir aquilo que de fato eu sou, né? Porque a manifestação da mentira só revela aquilo que está dentro do meu coração, né? E destrói tudo aquilo que o pastor Zait, o pastor Igor aqui bem pontuou a respeito de um coração puro, né? De uma conduta de caráter, né?
Eu posso falar muitas coisas, mas as minhas ações é que vão demonstrar quem eu sou, né? Então eu posso dizer que amo o pastor Zait, mas vejo ele dentro de dificuldades e passo a largo. Eu estou fazendo o quê? Estou mentindo, eu estou praticando uma mentira, porque as minhas palavras não condizem com as minhas atitudes. E as pessoas acham que só de vez em quando uma mentirinha aqui, né, faltar com a verdade um pouquinho ali, mas esquecem que as suas condutas elas também são mentirosas. Então, isso, a gente erra, às vezes a gente falha, mas isso não pode ser uma prática, irmãos. Utilizam isso e essas pessoas se tornam tão iníquas dentro daquilo que quando elas falam a verdade, elas acham que estão mentindo. Isso é uma coisa bem extrema, né? Então, essa questão de não ser dado à mentira é andar sem máscaras, é caminhar dentro da verdade. A gente tem falado muito aqui que para alcançar a cura existe um caminho. Primeiro é a transparência. Sem transparência, você não alcança a cura, porque na transparência que a verdade se manifesta. E a verdade, quando ela se manifesta, ela liberta, ela traz cura, né? Então é muito importante esse princípio. E por fim, aquele que não age com falsidade. Quem é aquele que não age com falsidade, pastor Zait? Aquele que anda no fingimento, né? Ele nunca transparece aquilo que ele realmente é, né? Ou pensa, né? Então ele vive falseando, né? Representando ser alguém que ele não é ou aquilo que ele não pensa, né? E dessa forma ele se falsifica, né? E cria um personagem. Cria um personagem para viver uma vida falsa, fictícia, e isso uma hora desmonta, né? Vai desmoronar. Totalmente, né? É horrível, né? Aquela pessoa que ela parece exalar amor, afeto, mas no fundo ela é extremamente maliciosa, amarga, né? E não seja falso, não precisa, seja curado, né? Evidentemente que a questão de alguns características do nosso caráter, que a gente não se orgulha dele, né? A gente não fica... né? Eu mesmo, falo de mim, não estou falando de ninguém, não. Existem aspectos do meu caráter, da minha personalidade, que eu não gosto delas, que eu acho ruim. Quando eu olho para Cristo, eu falo, tá destoando isso aqui. E eu não tenho orgulho dessas coisas, muito pelo contrário, tenho vergonha delas, mas eu não vou criar um personagem para poder disfarçá-las. Não, eu tenho que levá-las para a cruz. Eu tenho que expô-las para quem de direito, né, que é o meu discipulador, meu pastor, e levar isso para a cruz. Falar, me ajuda aqui, cara, porque tem essa característica aqui que ela é horrorosa, eu não gosto dela. Às vezes ela destoa aí, e eu preciso de ajuda, eu preciso matar isso. Esse negócio precisa ir para a cruz, eu não quero ser assim. Então não se conforme com essa imagem, não crie esse personagem aqui que o pastor Zade acabou de falar. Essa dificuldade, pastor, de aceitação é que nos leva a esse ambiente. É verdade, né? É verdade. Então, para mim ser aceito, eu tenho que manter, eu preciso manter, porque se eu disser que não tô legal nisso aqui, as pessoas vão me botar de canto, né? Exato, né? A necessidade da aceitação, né? Que é uma ferida na alma, né? E que tem que ser tratada também, não é o lugar que a gente tem que estar. Né? Deus tem mais para nós. Eles têm uma vida de cura, uma vida de transparência, uma vida de realidade, tá? Onde a gente possa ser quem somos em Deus, né? Buscarmos sempre nele. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Obrigado pela companhia. E continua acompanhando a nossa temporada. A gente se vê no próximo encontro, em nome de Jesus. Deus abençoe.